vai entrar agora nesse fluxo do que o sistema entende de ofertas de turmas, tá? Essa contextualização para a gente chegar aqui. Então, o fluxo padrão do sistema, ele obedece a essas caixinhas, aonde, primeiro, o gestor de graduação tem que definir as datas no calendário acadêmico que vão ser utilizadas para cadastro de turmas, para solicitação de alteração de componentes, se for o caso, para solicitação de turmas pelas unidades. Então, todos esses eventos são regidos pelo calendário acadêmico, que é atualizado pela gestão de graduação, no caso, responsáveis da Prograde, certo? E uma vez que essas datas estão abertas em calendário acadêmico, aí sim, vocês vão poder, aliás, né, coordenadores e chefes de unidades vão poder se relacionar em relação à criação de turmas. Por padrão, como os componentes curriculares, nem todos eles, ficam sob a responsabilidade da coordenação de curso, o que no caso aqui da UFAL tem sido verdade, então os coordenadores de curso realizam uma solicitação de abertura de turmas. Nessa solicitação de abertura de turmas, eles indicam apenas a quantidade de vagas que eles precisam para o seu curso e uma sugestão de horário para se encaixar no plano de horários, né, da grade do curso. Então, nessa solicitação, ele envia esses dados e aí cabe ao chefe de departamento, unidade acadêmica, analisar as solicitações que são enviadas por essas coordenações. Uma vez que essas solicitações são analisadas, é interessante que o cadastro ou a atualização do programa do componente ocorra, porque existem regras no sistema que impedem que você crie uma turma se o programa não estiver atualizado. Justamente para poder forçar, entre aspas, que as informações dos programas sejam atualizadas periodicamente. Isso é regra? Não, é um parâmetro. Então a gente pode habilitar ou desabilitar, conforme entendimento de planejamento da gestão, né? Agora, nesse caso, o programa do componente, como eu mencionei lá, é um cadastro simples, fácil, rápido de fazer, por ano, período, e recomenda-se que seja sempre atualizado. Uma vez que as solicitações são analisadas, o chefe da unidade acadêmica tem a possibilidade de criar a turma. E aí, nesse caso, ele pode receber das solicitações várias ofertas, né, de abertura de turmas em comum, com horários, inclusive com o mesmo componente, e ele pode gerenciar isso numa única turma e criar apenas uma para poder absorver todas as reservas que são vinculadas a essas solicitações. Agora, se essa criação de turma é relacionada a algum oferecimento para ingressantes, ou seja, são componentes do primeiro nível da estrutura curricular do aluno, então, nesse caso, a gente recomenda sempre que se faça uma reserva, de fato, para essas unidades, para que os coordenadores de curso criarem e gerenciarem o plano de ingressantes. O que é esse plano de ingressantes? É uma lista dos componentes que o aluno do primeiro nível, né, do ingressante, como se chamam os feras, né, os feras, eles vão ter que fazer no primeiro nível. Por quê? Porque aluno ingressante, ele não faz matrícula online. Aluno ingressante, ele precisa se dirigir à coordenação para poder ter o seu vínculo de matrículas efetivado e ter a sua matrícula também associada ao atestado de matrícula. E nesse caso, o gerenciamento do plano de ingressantes vai facilitar esse processo. Para que o coordenador, o secretário, os responsáveis por esse procedimento, eles não tenham que buscar aluno, adicionar a turma e ir adicionando cada turma que ele precisa. Já entra no plano e vocês vão ver que isso aí vai ser mais facilitado nesse processo. Então, por linhas gerais, o macrofluxo da oferta de turmas, ela envolve essas caixinhas aqui até a oferta ser finalizada e aí aguardar, né, o período da matrícula online de fato, onde os alunos eles vão solicitar as turmas que foram ofertadas nesse momento. Aí, para complicar mais um pouquinho, a gente disse, né? Teve os tipos de componentes que foram associados ao componente. Agora, quando eu falo de turmas, eu também tenho alguns tipos específicos ali que são vinculados. A mais comum é a forma regular. Por quê? Porque ela é oferecida nos períodos regulares, de final ponto 1 e ponto 2. Então, hoje a gente está no período 2023.1 da UFAL, certo? Então, as turmas que foram criadas ainda no SUEB, elas são regulares, considerando o período 2023.1. Digamos que a UFAL, ao final do ano, ela vai oferecer o período de inverno. O período de inverno, né? As estações do ano também eu não guardo, não. Lá em Natal tudo é quente. Tudo verão. Aí, nesse caso, se a gente tem as informações de férias associadas, as minhas turmas, elas passam a obedecer o valor ponto 3 ou ponto 4.
Acho que é semelhante ao que vocês já utilizariam aqui. Se eu não me engano, é ponto 0 ou ponto 1. No C-Web, quando vocês criaram, tinha uma nomenclatura diferente? Só, né? Então, assim, como eu posso diferenciar se uma turma foi criada para um período regular ou um período de férias? Através da sua terminação. Então, as turmas de férias, elas são oferecidas entre os períodos regulares, e se entendido que é preciso, não é obrigatório dentro do calendário. Nesse caso, férias entenda-se como os períodos de verão e inverno, e o período de turmas de férias são definidos no calendário do ano período regular, e recebem valores diferentes. Então, eu gerencio um único calendário, onde eu tenho o meu período regular, e dentro desse período regular, eu incluo ou não o meu período de férias. Então, por exemplo, se eu estou no ano 2022.1 e possui ano período de férias igual a 2023.3, porque geralmente a relação é essa. No primeiro semestre, eu tenho uma vinculação ao ponto 3 e no segundo semestre eu tenho uma vinculação de férias no ponto 4, tá? São situações que o sistema já guarda para identificação dessas turmas. Além dessas que vocês já estão mais acostumados, pode ser também que dentro do processo, mas não com esse nome, vocês ofereçam turmas de reposição. O que é isso, né? Elas são oferecidas tanto nos períodos regulares como de férias, mas tem um comportamento específico para os alunos que já cursaram o componente e reprovaram por nota. Então, ele frequentou a aula, frequentou a turma, não foi reprovado por frequência, mas ele teve reprovações por nota. Então, nesse sentido, uma turma de reposição pode ser oferecida para que esses alunos que já cumpriram esse componente, reprovaram, possam entrar na turma e haja uma flexibilidade de aprovação por frequência, certo? Tem limitação de quantidade? Tem. Você define um valor dentro de parâmetros. Pode ser 10, pode ser 5, pode ser 15, né? Depende da forma como vocês ofereçam, mas é geralmente menor do que uma turma regular. Então, para os alunos que já cursaram, qual é a diferença? Ele vai fazer matrícula online do mesmo jeito, vai ver a turma de reposição, só que se ele entrar nessa turma de reposição, pode ser que ele não precise ser tão assíduo assim nessa comprovação. Ele tem que cumprir o componente e passar no final, certo? Mas como ele já cursou antes, entende-se que essa frequência pode ser flexibilizada. Hoje o sistema de prova está faz tutoria, chama de tutoria que ele tem quando o aluno ele tem reprovação por método, ele não reprova por falta, ele não pode reprovar por falta. E aí ele faz a oferta, existe até regimento na universidade que regula a oferta de tudo em formato de tutoria, tem uma série de critérios. O sistema ele vai manter essa disposição e vai manter o que ele tem de regimento como tutoria, vai mudar o nome de tutoria para reposição. Pelo que você está falando, é um modo de reposição com base naquela tutoria que a gente tem hoje na universidade. O regimento está sendo atualizado, não sei se vai ser compatível com os mesmos termos do sistema, certo? Ou a relação. Sarita pode dar mais detalhes. Provavelmente vai apontar para essa nomenclatura, a tutoria, né, ser identificada como reposição. Em relação aos parâmetros, aí eu acho que essa discussão ainda está acontecendo. Desculpa. Foi, desculpa. Então, quando ela fala em formato de reposição, é o formato de tutoria que a gente tem hoje, certo? Agora, os parâmetros, como ainda está em discussão na minuta, né? Acredito que devem ser na direção do que a gente já tem também, os parâmetros. Alunos, isso, né? Mas será que a turma de tutoria ela não tem mais relação com o ensino individualizado? Só para, não sei, mas eu vou apresentar também só essas características do ensino individualizado. Diferente da reposição, aqui eu tenho uma disciplina, certo? Eu tenho uma turma com horários e docente e discente vão participar desses horários em sala de aula. Aqui no ensino individualizado, ela é oferecida apenas em períodos regulares, mas os alunos geralmente são aqueles que precisam de uma oferta que não foi oferecida e que ele precisa para integralizar. E aí, nesse caso, eu crio uma turma fictícia, mas ele não tem necessariamente a obrigação dos horários, entendeu? Eu faço uma tutoria, digamos assim, remota, online, onde o aluno e o discente, eles vão ter uma turma virtual para compartilhar conteúdos e tudo mais, porém, eu não tenho a obrigação de registro de frequência. Aí, de fato, quando eu vou criar essa turma de ensino individualizado, eu nem sigo a minha grade de horários, certo? Eu só indico quem é o docente. Porque no caso da tutoria que nós temos,
pode matricular até 10. Então, aqui também tem parâmetros. Aqui, no caso, eu posso informar valor, parâmetros tanto para reposição quanto para específica para compor essa turma. E aqui ainda não cursou, é verdade. Então, reposição é mais voltado. Se ele reprovar por falta, ou reprovar sem ter nota, e não tem direito de ser demitido. Perfeito, então está correta essa relação mesmo. Reposição seria as turmas de tutoria. E essa específica, onde eu tenho um ensino individualizado de um aluno que não teve o componente oferecido e precisa cumprir. Há aberturas para isso? O aluno que era de uma matriz antiga, né, de uma estrutura antiga, e que está próximo de ser desvinculado. Então, ele precisaria cursar essa disciplina com urgência para poder colar grau. Pronto, e aí entraria na individualizada. Lembrando que ela pode ser uma solicitação também do aluno. O aluno entrou no período de matrículas e, não tenho ali a minha oferta. Então, geralmente, esse período individualizado ele é aberto para o aluno solicitar após o período de matrículas, porque ele vai constatar que não existe aquela turma oferecida. E aí cabe às coordenações analisarem esse pedido para poder indicar se vai ser aberto um ensino individualizado para ele ou não. Se sim, aí nesse caso a criação da turma ocorre como individualizada e o aluno ele entra na turma, mas ele não precisa ter um horário ou uma sala de aula disponível para esse tipo de frequência, né? Nesse caso eu nem ofereço. Essas são as formas de turmas que o sistema tem à disposição. A mais comum, como eu falei, é essa de regulares, que a gente vai começar agora a ver a parte de solicitações, né? Que caberiam a vocês também a análise. Então, a solicitação de cadastro de turma, ela necessariamente parte do portal da coordenação, né? São as coordenações que realizam essas solicitações. E aí, nessa coordenação, vai ser necessário informar essa solicitação com o período do calendário acadêmico vigente para esse tipo de evento. O atendimento da solicitação é feito pela unidade responsável do componente, e pode ser solicitada criações de turmas de qualquer componente. Então, eu posso entrar, buscar meu componente que eu quero ofertar e solicitar isso para atendimento dessa oferta. Agora, se a unidade responsável do componente for a coordenação, e lembrando, obrigatoriamente essas solicitações partem da coordenação. Mas se eu, como coordenação, solicito essa abertura de turmas regulares, a própria coordenação é quem vai atender. Isso não vai para vocês dentro da diretoria de ensino, dentro das faculdades. O que muitas vezes acontece é o seguinte: coordenadores têm apoio, na maior parte dos casos, de vários secretários, certo? Então, os secretários, eles abrem as solicitações de turmas e, após isso, os coordenadores vão lá e gerenciam esses atendimentos pelo próprio portal, certo? Então, essa é uma forma do sistema também, dentro da própria coordenação, conseguir realizar esse processo. Então, como toda solicitação parte das coordenações, eu estou aqui no portal da coordenação de curso, que é diferente dos acessos que vocês estão vendo aí, que vocês têm à disposição. Então, aqui como coordenador de curso, eu posso realizar matrículas de alunos, principalmente os ingressantes. É facultado o apoio à matrícula online nos períodos de matrícula. Pela coordenação que eu faço também os registros de atividades, sejam elas acadêmicas ou específicas. E quando eu falo de atividades específicas, eu estou falando de componentes curriculares do tipo atividade, certo? Trabalho de conclusão de curso, TCC, curricularização de extensão, esses que são os que estão definidos hoje como atividades específicas. Planilhas autônomas, o que seriam? As complementares. Então, o que vocês entendiam antes como carga horária flexível, né, se não me engano, ela passa a ser agora atividades complementares. E eu estou falando que passa a ser, já no taxativo, dizendo passa assim, porque Sarita disse que vai ser, viu? É assim que está no regimento, segundo ela, é assim que está sendo discutido. Então, já estou falando para vocês que esqueçam a carga horária flexível, agora atividades autônomas, que antes eram as atividades complementares, certo? Então, qualquer coisa está gravado, pode falar com Sarita. E aí, aqui nesse processo, vocês vão ter essas atividades, né? Tem uma abinha aqui que vai possibilitar. E os alunos, eles vão ser autônomos nesse processo de inserir as informações dos comprovantes que eles integralizaram de carga horária, para que possam ser analisadas pelas coordenações e, então, serem já inseridos no seu histórico.
Eu falei ontem com os coordenadores, né, quando a gente estava trabalhando, que isso vai impedir que o aluno chegue com aquele carrinho de mão cheio de documento, aonde tem várias cargas horárias disponíveis, e ele diga, olha, joguei sinuca com fulano de tal, que era um doutor, e aí isso conta como tutoria. Então, nesse caso, é esse tipo de situação que antes eram diretamente vinculadas à integralização de um componente com todas as comprovações de uma vez, vão poder ser realizadas gradativamente pelos alunos à medida que eles forem conseguindo seus certificados, as suas declarações, as suas comprovações. Parte do aluno, mas pode ser também registrado pela gestão, né? Mas a gente não avisa isso para os alunos, porque senão eles não vão fazer isso via portal do Discente. Então, a obrigação é do aluno comprovar que realizou uma determinada carga horária, que é útil para suas atividades complementares no currículo, e a análise dessa solicitação cabe aos coordenadores de curso, para então entrar no histórico do aluno, né? Aí ele vai comprovando por cada atividade que ele realiza. Então, abrindo um grande parênteses, né, para chegar aqui na parte de turmas, mas só como coordenadores, como secretários, vocês terem ideia do que os coordenadores hoje podem também ter de referência, certo? Então, as atividades vão ser envolvidas também a parte de gerenciamento de bancas de TCC. Então, lembrando, TCC virou uma atividade acadêmica do tipo trabalho de conclusão de curso com orientação individual. Então, a matrícula não ocorre mais por turmas, ocorre pela coordenação. E uma vez que esteja inserida essa matrícula para o aluno, parte do orientador a solicitação do cadastro dessa banca e parte da coordenação a homologação dessa banca. Uma vez que os resultados da banca são inseridos, o aluno pode ser consolidado, ou seja, fechar essa matrícula. E quem faz essa quem faz essa consolidação de matrícula também é a coordenação. Então, o processo hoje todo vai ser mais simplificado através dessa parte de atividades. Então, aqui tem outras funções também que envolvem os trabalhos de conclusão de curso. Para alunos, o que é que o coordenador pode fazer? Atualizar dados, emitir documentos, inserir documentações ou validações para a validação do diploma, entre outras situações aqui que envolvem operações de alunos especificamente, tá? Aí, aqui na parte de turmas, e eu não vou me estender nas demais, porque é relatório, é consulta e outros módulos que são abertos para a integração de outros contextos. Então, aqui na parte de turmas, aí sim, os coordenadores eles podem realizar as solicitações de cadastro de turmas regulares acessando essa opção. Ah, Aline, mas tem outras opções ali. Sim, eu posso ter abertura de turmas também da mesma forma para férias, para reposição, certo? Tudo depende do calendário acadêmico vinculado a esse período. Se eu estou no período regular para cadastro de turmas regulares, eu abro o calendário para a abertura de turmas regulares e os coordenadores vão ter acesso a essa função. Nesse caso, quando eu estou falando de solicitação de cadastro de componente, aí eu tenho a informação, depois do acesso à função, da busca dos componentes. Então, busca pelo componente desejado, filtrando pelas unidades responsáveis ou por outros filtros que sejam mais interessantes para os resultados. Uma vez que eu busco essa informação, aí sim eu posso solicitar. Na minha solicitação, como coordenador ou secretário, o que é que eu estou fazendo? Eu estou inserindo as reservas que eu preciso para o meu curso, certo? Então, eu tenho esse componente na minha estrutura curricular, nas ofertas do meu curso, e eu preciso de pelo menos 30 vagas, 20 vagas, 40 vagas. O planejamento de vagas é realizado à parte, e quando você informa aqui essas vagas, significa dizer que o sistema está reservando ou solicitando a reserva de 30 vagas, 40, seja quais forem, para o curso nessa matriz. Então, é a quantidade de vagas por matriz que eu quero associar. Aqui abre um parênteses, porque eu lembro que vocês não estavam participando desses outros processos de discussões de matriz, estrutura, etc. Matriz, vocês estão talvez acostumados a entender que é a matriz completa, ou seja, com a informação dos currículos, com a informação dos componentes vinculados aos níveis. Quando eu falo de matriz, eu estou falando de uma unidade do curso onde eu vou ter o oferecimento deles de uma forma diferente. Então, eu tenho um curso. Esse curso ele pode ser oferecido manhã, tarde e noite, só manhã, com habilitação, sem habilitação. Eu tenho várias formas de oferecer o mesmo curso, certo? E nesse sentido, de oferecimento do curso, é que eu estou falando de matriz.
Então, um curso pode ter várias matrizes e uma matriz pode ter várias estruturas curriculares. E estrutura curricular é o que a gente ordena como os componentes vinculados aos seus níveis e a carga horária que o aluno precisa integralizar para cumprir o seu currículo. A quantidade mínima de componentes complementares, a quantidade mínima de componentes obrigatórios, a obrigação de todos os componentes obrigatórios, a quantidade mínima de componentes optativos. E aí eu volto também a reforçar aqui. Optativo para o sistema é diferente de eletivo, no qual se trabalhava na UFAL. Componente eletivo está fora do currículo do aluno. Eu não incluo isso na sua estruturação e o aluno, por desejo do coração, pode querer participar desse componente para poder adquirir aquele conhecimento extra ou para tentar alguma complementação dentro das atividades complementares, certo? Então, isso aqui está fora da estrutura curricular do aluno, não conta para a integralização curricular dele, exceto se ele solicitar que aquela integralização que ele fez no componente pode contar. E aí ele vai ter que abrir uma solicitação de registro de atividade autônoma para poder fazer esse tipo de associação. Agora, componentes optativos, eu tenho um rol de componentes que estão dentro da minha estrutura e que, nesse caso, o aluno pode optar por pagar um ou outro desde que complemente essa carga horária. Então, digamos que eu tenho uma carga horária optativa no currículo de 100 horas. Então, eu tenho que ter ali um rol de disciplinas que o aluno pode escolher entre elas para poder cumprir essas 100 horas. Se ele vai pagar A ou B, por mim, tanto faz. Ele tem que ter o oferecimento e cumprir aquela situação ali de 100 horas. É isso que o sistema entende por optativos. Eu estou reforçando porque, em alguns casos, havia uma discussão sobre optativas e eletivas no conceito da UFAL e no conceito do sistema, tá? Mas está claro? Tá ok essa situação? Ou tá mais ou menos? Se tá mais ou menos, a gente volta na estrutura também, que eu mostro como é que isso funciona dentro do currículo, tá? Aí aqui, nesse caso, eu estou criando reservas para vagas da matriz e em seguida eu estou inserindo os meus horários, ou seja, o coordenador é quem sugere o horário do componente que ele quer para a reserva. Aí, nesse caso, a gente tem uma telinha aqui de já registro dessa informação, onde o sistema vai considerar se os horários distribuídos foram compatíveis ali com a carga horária do componente dentro do período letivo. Então, o coordenador sugere esses horários e avança para poder finalizar o seu cadastro da solicitação. Então, basicamente, o que o coordenador vai informar nessa solicitação de turma é isso. Quantidade de vagas que eu preciso e as informações dos horários que eu gostaria que essa turma fosse oferecida, certo? Uma vez realizada essa solicitação, aí entra no grande consenso, na grande parte dos atendimentos dessa solicitação, certo? E esse atendimento, repito, vai para quem? Quem atende as solicitações de componentes? Como? Coordenador de curso? Dono do componente. Você não vale, você já sabe, você estava aqui já há algum tempo. Mas é isso. A unidade responsável do componente é quem vai ser responsável pelo atendimento dela. Se for coordenação, a coordenação vai entrar no portal da coordenação e fazer o atendimento. Se for outra unidade, é essa outra unidade que vai entrar no portal da chefia ou na secretaria do departamento para poder atender essa solicitação. E aí, vamos lá. Também faz parte do fluxo, né, do atendimento da solicitação, ter um calendário aberto para essa criação de turmas. Então, eu só posso atender turmas se o evento criação de turmas no calendário estiver aberto. E aí, nesse fluxo, eu tenho esse período de solicitação e criação de turma aberto, coordenação, analisa e registra a quantidade de turmas e vagas que vão ser ofertadas, que foi o passo anterior que a gente viu, e a unidade responsável do componente recebe as solicitações e pode gerenciar reserva, docente, unificar solicitações, etc. Então, aqui nesse passo, onde é que eu faço essa solicitação, né, esse registro? Eu tenho também, né, voltando da aba de chefia, e quem está com o perfil de secretário vai ver aí que no módulo de secretaria do departamento também vai aparecer uma função chamada gerenciar solicitações de turmas, tá? E aí, nesse fluxo aqui, a gente tem várias funções. Nesse fluxo aqui, onde eu abro chefia, turmas, gerenciar solicitações de turmas, eu tenho a opção de turmas regulares. E aí vocês estão vendo, ó, as solicitações podem ser para regulares, férias específicas, reposição, etc. Eu posso ver todas ou ir direto naquela que está aberta no momento, certo? Então, uma vez acessando essa função,
É essa telinha que o coordenador ou o chefe de unidade vai ter à disposição para poder fazer o gerenciamento das suas solicitações. Então, todas as solicitações existentes vão ser exibidas e eu posso filtrar também algumas informações ou até gerar relatórios aqui com base nos filtros que foram gerados. Então, por exemplo, eu quero saber qual curso solicitou determinado componente e para determinado docente. Então, eu posso fazer essa busca e já ir fazendo as minhas análises, tá? Quais são as opções que eu tenho à disposição? Então, eu tenho aqui a opção de atender solicitação, que é a criação de turma em si. Eu tenho a opção de solicitar alteração do horário para o coordenador, né? E sugerir um outro horário. Um exemplo. Olha, você está solicitando uma turma num horário e o outro coordenador também está solicitando uma turma num horário parecido. Porém, eu tenho docentes para esse tipo de horário aqui, nessa disposição. Pode ser alterado esse horário para eu poder unificar essas ofertas, né? Então, nessa alteração de horário, eu posso sugerir essas situações. Ou, no atendimento, já realizar a alteração do horário sugerido. Eu também posso, nesse caso, adicionar reservas em uma turma existente. O que é isso? Eu estou vendo aqui que tem uma solicitação, eu já atendi, digamos, uma turma, e nessa turma é o horário compatível ao que foi solicitado. Então, eu posso adicionar uma reserva aqui a essa turma que eu já criei, unificando as duas solicitações numa única turma. E aí, eu só preciso oferecer uma turma ao invés de duas com horários diferentes. E aí, eu tenho também a opção de visualizar as solicitações, a descrição, ou negar. Não tenho docente, não tenho condições de oferecer aquela turma naquele momento, eu não posso criar essa turma nesse momento. Um exemplo. Então, nesse caso, essas opções são as disponíveis, uma vez entendido que a ação a ser executada perdão, é da criação de turma, aí eu preciso adicionar aqui esse maisinho. Até aqui, eu estou vendo algumas carinhas começando a ficar um pouco preocupadas, mas tá entendido essa situação de possibilidade de gerenciamento de turmas? Ok. Sim, aí, por exemplo, se o parâmetro de programa, perdão, se o parâmetro de obrigatoriedade do programa ser atualizado estiver ativo, quando eu tentar clicar aqui nessa parte de atender solicitação, o senhor vai criticar. Não existe não existe programa do componente cadastrado. Por favor, atualize. Aí ele já vai barrar aqui a criação para que eu possa fazer o plano de curso e voltar a essa tela. Mas quem cadastra? É o próprio unidade responsável. A chefia, porque é a unidade responsável do componente, que vai atender e que vai gerenciar o cadastro do programa. Atualmente, no nosso, já quem cadastra é o professor. Pronto, o professor ele vai para o plano de curso, né? É diferente do programa de componente, exatamente. Ele vai continuar dentro da turma virtual, informando qual vai ser a metodologia de ensino que ele vai praticar, as informações de aula daquela turma ali, com base no programa do componente. E esse programa é cadastrado pelas unidades responsáveis. Isso é bem parecido. Mas eu acho que no plano de ensino o sistema também coloca outras informações, como a forma de avaliação, algumas metodologias de ensino. Tem que colocar diferença. Ali no programa eu estou falando de objetivo e conteúdo, apenas, né? Aí a metodologia de ensino, a forma de avaliação, isso vai ser posto pelo professor dentro do plano de ensino. É dividido mesmo, tá? E aí, nesse caso, uma vez cadastrado, a gente chega na criação de turma em si, né? Só estou criando a turma, por enquanto eu tenho só aquelas solicitações. Então, a reserva que foi solicitada já fica aqui disponível, né? Com essa informação, então já tenho lá a reserva contemplada. A pessoa responsável, ela pode alterar as informações das reservas, uma vez entendido dessa forma, mas se não, significa que no processamento de matrícula, essa reserva aqui, ela está destinada a esses alunos desse curso, e uma vez destinado dessa forma, prioritariamente serão eles quem terão prioridade nessa contemplação das vagas. Agora, para avançar, eu preciso inicialmente preencher os dados gerais da turma. Então, essa turma vai ser oferecida em que campus? E por que isso é importante, a definição do campus? Porque o campus ele está vinculado à unidade do curso, certo? Também, né? O campus existe. Como é que eu posso oferecer uma turma para um campus Arapiraca? Me diga aí os campos mais distantes um do outro.
Delmiro e Maceió, por exemplo? Isso, dá uma Pronto. Digamos que eu tenho alunos do curso de cursos de Delmiro e eu abro uma turma com o campus de Maceió. É esperar demais que esses alunos partam de Delmiro para vagas aqui. Então, o sistema tem algumas travas que impedem que um aluno tente solicitar matrícula numa turma que não está compatível com o campus de oferta dela, certo? Então, aqui na opção de campus, eu vou ter essas informações destinadas ao campus que eu quero oferecer àquela turma, tá? Aí, digamos que eu tenha campos próximos uns dos outros, certo? E aí eu preciso oferecer cada um deles, já dizendo que eles podem ir para a mesma turma? Não. Eu posso criar uma região de matrícula, onde eu digo que os campos A, B e C correspondem à mesma região. E aí, nesse caso, os alunos que estão pertencentes a essas regiões, elas podem solicitar matrícula em qualquer turma aberta dentro desses campos. Aí fica aberto para o aluno escolher nesse caso, certo? Quem faz as regiões de matrícula? É a graduação. Acabei ainda não passando isso, mas é um cadastro que a gente já coloca na configuração. Então, nesse caso, Arapiraca tem as unidades de Palmeira e Penedo. A gente pode fazer uma região Pode. e o aluno de uma dessas unidades pagar. Exatamente. Aí tanto faz se eu ofereço para campos de Penedo ou para... Mas a gente também pode não ter região nenhuma e todo mundo se matricular. Cada um na sua casa. Aí eu tenho que criar uma grande região de todo mundo. A gente tem alunos em todo o estado, tem gente de Santana do Ipanema, que é para lá, onde não deveria ter. Mas ele está vinculado aqui. Ele é daqui. Então ele deve. Mas ele teria ônibus de Delmiro para vir para cá. Não, sim, Mas o que eu- importa nesse caso é a unidade de vinculação é do curso um dele. vínculo dele. Se for vinculado a Delmiro, tá, impede que ele pague aqui. Se tem alunos de lá que estão pagando aqui regularmente, porque para pagar uma matéria não poderia. Por uma questão de logística que o sistema entende que seria inviável para o aluno, mas também é facultado. Eu posso, aí é uma decisão de gestão, né? Se os alunos eles vão ser restritos aos campos e regiões de matrículas que eles trabalham, que eles têm unidade de vinculação, ou serão abertos para qualquer necessidade que tenham. Aí é uma parametrização dentro do sistema, criando ou não uma região onde todo mundo está englobado ou apenas algumas específicas. Fica em campos, como no meu caso, na veterinária. A gente está vinculado ao campus certo, mas tem a unidade de ensino que acontece com a formação do curso lá em Viçosa, na ensino de Viçosa. Aí como ficaria essa situação? As ofertas, elas vão ficar vinculadas ao campus certo, no campus certo eu tenho como colocar uma É porque ainda vai ser na matriz, né? A matriz tem uma oferta no curso que é para o campus Viçosa e outra para Maceió, não é isso? Então, nesse caso, o aluno está vinculado a um desses campos. E aí ele pode, no cadastro, identificar essa região através da matriz do seu campus. Entendeu? Aí, nesse caso, ficaria nesse No mesmo... caso de Viçosa, Liliane, as matérias teóricas geralmente são oferecidas no campus certo. E a prática na Fazenda São Luís, que é lá em Viçosa. Se cria, então, uma unidade, nesse caso, uma região que possa ser vinculada a esses campos. Mas, como eu disse, se for algo ainda a ser vinculado... aí nesse caso seria a mesma situação. Mas como eu disse, possibilidades. Há uma regra no sistema que impede que o aluno se matricule numa região diferente do seu campus, certo? Essa regra pode ser flexível para que todo o sistema entenda que tudo é uma grande região. E aí não haveria esse comportamento que você está citando. Mas, como eu disse, é uma situação a ser discutida e implementada. Há um ambiente virtual a ser utilizado no sistema. Por padrão, ele coloca a turma virtual, mas aí você pode indicar outros, por exemplo, né? Eu reforço essa situação. Cursos à distância utilizam o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, né? Por questões de agrupamento de alunos, por absorver uma quantidade maior de alunos. Turma virtual foi pensada para ser uma extensão da sala de aula presencial, certo? Então, é uma forma do aluno, mesmo não estando em sala de aula, ter acesso a conteúdos, ter acesso a notas, frequências, visualizar informações, trocar informações com o docente e tudo mais. Então, dentro da turma virtual, os acessos eles são ali para 50, 60, 70 alunos. Dentro de uma turma virtual para alunos à distância, às vezes eu tenho 300 alunos trabalhando, né, dentro do mesmo processo. Então,
por níveis de performance, digamos assim, a turma virtual ela não era tão recomendada para ensino à distância, certo? Então, continua, inclusive, a UFRN utiliza o Moodle dentro das turmas de ensino à distância, mas o que precisa ser feito é a consolidação dessa turma dentro do sistema para que as informações sejam integralizadas. Mas aqui você informa, também não é campo obrigatório. A capacidade de alunos total, e aí cabe uma atenção. Eu tenho já uma quantidade de reservas vinculadas. Essa quantidade de reserva que eu insiro aqui pode ser menor do que a capacidade de alunos em turma. Você decide, né? Essa turma, se em sala de aula cabe 50, eu tenho 30 vagas, eu ofereço 50 porque é o que cabe na turma. Agora, se for o caso de caber menos pessoas, digamos assim, então tudo bem. A vaga, a capacidade total da turma, ela não é definida pela vaga de reservas, a não ser que assim eu queira. O local, ele é campo obrigatório, mas para auxiliar o aluno. Exemplo, eu tenho um campus gigante, ou então um centro com várias salas, com vários prédios, então o aluno ingressante, ele chega e diz, eu vou para onde, né? Então, nesse caso, o local é prédio 2, sala 1, exemplo, né? Esse é o local que você pode disponibilizar ali dentro do local, que é o local físico onde vai ser dada a aula, tá? Se for remoto, você pode colocar também remoto via Meet, alguma coisa assim nesse sentido. E a observação do aluno, atenção a esse campo, porque o que você for incluir aqui nessa observação do aluno vai entrar no histórico desse aluno como informação dessa turma. Como é que funciona? Aqui na observação do aluno, ele foi criado, ele não é obrigatório, tá? Obrigatório é só aquilo que está em estrelinha azul. Ele foi pensado lá atrás no sistema, quando a gente tinha componentes que tinham conteúdos variados. Por exemplo, tópicos especiais. Eu paguei uma disciplina chamada tópicos especiais. Tópicos especiais não é nada, né? Tópicos especiais, na oferta, vai ser aquela complementação da abrangência, da área de conhecimento. Então, tópicos especiais em teorias da linguagem, etc. Então, são situações que eram definidas como componentes curriculares, mas na verdade eram complementares, e eram optativas, e eu poderia inserir o conteúdo que vai ser dado ali. Aí o aluno já teria a visão. Ah, tá, eu quero pagar esse componente optativo por causa desse contexto aqui que está sendo oferecido. E aí, assim, essa observação vai dentro da matrícula do histórico do aluno. Se você não informar nada aqui, então tudo bem. Não precisa informar também. Aí, ok, aqui eu já tenho as informações dos dados da turma, vou seguir no próximo passo. E aqui eu tenho as informações dos horários que foram sugeridos pelo docente para que eu possa confirmar esses dados que foram sugeridos e avançar. Uma vez que eu avanço, aí sim aqui eu tenho a possibilidade de inserir o docente na minha turma. E nessa possibilidade de docentes, eu tenho a possibilidade de inserir todos da UFAL, que aí é independente do meu departamento ou da minha unidade, somente da minha unidade, que aí o sistema vai buscar aqui nesse campo só os docentes que estão vinculados à unidade que eu estou logada, e eu posso buscar também somente externos, ou seja, docentes externos que vão ministrar aulas naquele período, certo? Uma vez definido esse docente e a carga horária destinada a ele, eu tenho que indicar também os períodos e adicionando para que ele possa entrar na turma. Aqui a gente estava tendo uma discussão também nos últimos dias sobre as formas que eu posso flexibilizar esse docente em sala de aula. É comum que se tenha mais de um docente ministrando a mesma turma no mesmo horário, na mesma carga horária. Se isso é ok ou não, aí é outra questão, mas o sistema permite que você divida essa carga horária em turma para mais de um docente em sala de aula, inclusive destinando horários específicos para ele. Por exemplo, um docente, ele vai compartilhar sim uma sala de aula com outro docente, mas ele vai dar os primeiros 2 meses da turma e depois o outro docente vai dar os 2 últimos meses, de 4 meses. Aqui, quando eu inserir o primeiro docente, eu vou definir o período que ele vai trabalhar e os horários que ele vai dar aula. Adiciono essa informação e eu posso adicionar um outro docente num período diferente, né? Ou com horários diferentes que possam também complementar aquela disposição de professores em sala de aula. Isso vai facilitar o quê? Às vezes, quando a gente lota 2 docentes que estão na mesma turma, no mesmo horário, às vezes um deles ele só vai dar em um determinado momento e ele fica impedido de ser alocado em outra turma por causa dessa outra que está dando compatibilidade de horários. Então, com a definição correta dos horários e dos períodos que, de fato,
os docentes vão estar em sala de aula, aí eu tenho uma melhor distribuição desses docentes pelos horários que estão disponíveis para eles. E outra, o sistema ele não permite, né, um cadastro de docentes com horários conflitantes em outras disciplinas. Então, se eu tenho ali um docente vinculado a um determinado componente num período, e eu vou incluir para uma outra turma o mesmo período, o senhor vai dizer, existe um choque de horários e esse docente não pode ser inserido nessa turma. Aí eu vou ter que fazer uma atualização ou do cadastro que eu já fiz, ou remover o docente da outra turma para poder adicioná-lo nessa nova turma que eu vou criar. Nesse contexto de lotação de docentes, existe alguma particularidade, alguma especificidade que vocês já saibam que ocorre no sistema e que gostariam que uma situação fosse resolvida? Eu posso citar um exemplo? Vocês podem citar algum exemplo, na verdade? Existe algo que vocês já têm alguma dificuldade no sistema? Por exemplo, eu dou uma disciplina lá para 2 cursos, são 15 alunos. Eu acho que para dar para os 2 cursos, metodologia da pesquisa. Destacar que o professor amanhã você pode juntar. Mesma disciplina, mas para curso diferente. Essa é uma sala cara. Aí, nesse caso, eu não posso, porque vai complicar o horário do. Exatamente, mas aí na oferta eu me fico as 2 reservas. Não é o mesmo horário? O mesmo componente? Aí tem que ser o mesmo componente. Se eu tiver, por exemplo, componentes similares, mas com códigos diferentes, eu estou falando de componentes diferentes, certo? Aí, são códigos diferentes que significam, né? Nesse sentido, você não poderia ficar lotado nas 2 da mesma forma, porque você já estaria em uma, né? E seria possível se você tivesse um horário diferente de uma e um horário diferente em outra. Aí, ok. Nesse sentido, aí caberia uma revisão desse componente para poder identificar se caberia naquelas situações de unificação que talvez a gente vá trabalhar no futuro. Que é pegar esses componentes que são similares, mesma carga horária, uma vez que está sendo uma vez que está sendo dada a mesma aula, né? Então imagino que o conteúdo é similar e o conteúdo programado também, então não haveria necessidade de terem 2 ofertas diferentes. Esse ponto foi bastante discutido desde o início e a gente está pensando em soluções de tentar criar novas componentes vinculadas às unidades em código único. Aí a coordenação passará a solicitar para as respectivas direções institutos a oferta. Em vez de, por exemplo, a coordenação do curso A e B ofertam, não, ele vai solicitar, FALE, né? Não, é SECA. O SECA vai solicitar para o SECA a criação da componente lá e o SECA cria e reserva a vaga para os 2 cursos. Aí já faz equivalência, o sistema já faz equivalência no automático. Vocês veem já alguma outra particularidade, pessoal? Então, tranquilo então nesse sentido de lotação do docente, né? Se quiserem compartilhar alguma dificuldade que vocês tinham no sistema para ver se a gente tem uma solução para esse, também já adianta. Eu estou na direção da fase. Na nossa unidade, a gente tem 5 cursos que recebem demandas de oferta externa. Por semestre, no mínimo, são 30 solicitações. Aí isso chega para a direção, a gente articula isso no documento, numa planilha, literalmente, manualmente, tirando todos os dados do CIWeb e colocando numa planilha que vai ser disponibilizada para esses 5 coordenadores que vão informar nesse documento quem são os professores que vão ser cedidos para que a gente possa fazer a sessão pela direção. Vai ser mais fácil. Porque, para mim, a forma como eu estou visualizando, me parece que o trabalho vai continuar sendo o mesmo para a direção de ter que montar a planilha, encaminhar para os coordenadores terem que informar quem são os professores que vão ser disponibilizados, e se voltar de informação para a gente tem que sentar e preencher dentro do sistema. Mas os coordenadores vão disponibilizar já os docentes, então a responsabilidade não seria dentro das coordenações, das ofertas? Não, porque quem autoriza a cessão desses docentes para outras unidades é a direção. Esse é um cargo da direção. Sim, poderia... Eu fiquei pensando depois se o coordenador não poderia já indicar essas turmas, indicar esses professores e a gente passar só por uma autorização da direção, se teria alguma forma de fazer isso dentro do sistema.
ou não, ou se realmente é a direção que vai ter que fazer, porque aí me parece que o processo aumenta para a gente. Esse processo de solicitação só aumentaria o trabalho, entre aspas, das direções se for turmas compartilhadas. Porque a turma compartilhada é um grande problema. Por quê? Porque como você não consegue um docente colocar para 4, 5 disciplinas se juntar, aí isso gera um problema. Aí isso teria que partir, no caso da respectiva direção, a oferta para os 5 cursos ao mesmo tempo. Entendeu? Já se for uma disciplina isolada, não, quero ofertar para tal curso apenas um docente, aí pode manter a coordenação ofertando. A gente dá fundamentos de Libras para praticamente todas as unidades, para todo mundo, e aí a gente não tem professor para dar um para cada turma. Então são todas as turmas que são juntadas. Todas no mesmo horário. É uma relação muito parecida com o que acontece no CEDU. Todo semestre o CEDU faz uma reunião que chama os coordenadores de curso para poder ver quais são os horários que precisam, e nesses horários a gente tem tais professores. E junta 3, 4 cursos numa turma só. É isso que acontece. E aí, para a gente que recebe uma demanda muito grande, não são 3 cursos solicitando, são praticamente todos os cursos dentro da universidade solicitando vaga para a gente. É muito complicado a direção ter que lidar com isso. Principalmente dentro de um formato em que o período de matrícula, o período de solicitação de turmas, ele é definido no calendário, mas ele não é definido na prática, ele está sempre aberto. Então, eu tenho solicitações que muitas vezes entram no sistema e eu nem sei que entrou dentro do sistema, porque a gente não é informado quando essa solicitação entra dentro do sistema. Bom, nesse caso, seria informado e haveria um período. Eu não posso solicitar pelo sistema, a não ser que... Isso eu já achei maravilhoso. Porque, né? Nesse caso, eu entendo o trabalho em relação a isso, mas talvez eu não tenha um discernimento de entender qual a necessidade dessas coordenações ou dessas unidades solicitarem diretamente componentes diferentes, por exemplo. Eu acho que pelo sistema facilitaria pelos filtros que você pode ter para poder organizar os horários que seriam similares ao que pode ser ofertado para a turma. Exemplo, me diga se eu estou indo na direção correta. Tenho várias unidades que solicitam Libras, né? Cada uma dessas unidades possui provavelmente um código de unidade diferente, não é isso? E esse código de unidade diferente, todos eles, seriam de responsabilidade da unidade ou da coordenação? A unidade é que solicita, a coordenação é quem solicita. Certo. Quando chega para a gente, chega a solicitação na direção. Só que eu não tenho autonomia sobre os professores de um curso. Quem tem essa autonomia para distribuir esses professores é o coordenador do curso. Então é ele que tem que me dizer quem são os professores que se encaixam naquele horário. Aí a gente incorre ali de talvez um problema de entendimento da minha parte, porque no caso, entende-se que nessas coordenações, se ela tem docentes que vão ministrar, é a responsabilidade da coordenação fazer a oferta, certo? Sim. Não chegaria para vocês, porque vocês não teriam essa visão da votação docente em si. Mas no momento atual, a gente tem a decisão em ceder. Então, quem faz a sessão é a direção. Quem articula o horário, quem diz esse é o professor que vai cumprir esse horário no curso tal, são os coordenadores. Mas essa informação vem para os diretores e quem faz no sistema a sessão é o diretor, sou eu que tenho que indicar. Esse é o professor que vai para aquele curso tal. Não é o coordenador que faz isso, porque o sistema não permite que o coordenador tenha acesso a isso. Ele não permite nem que o coordenador visualize essas informações para que ele monte a grade e me passe isso. Sou eu, o diretor, que tenho que baixar todas essas informações. E é o diretor, tipo assim, não é a secretaria da direção, é o diretor que tem acesso a essa informação. Bom, os coordenadores, quando eles solicitam essas turmas, eles também têm uma visão de todas as turmas que foram solicitadas para aqueles componentes que eles possuem. Talvez ali já ajude nesse sentido. Só fazer uma pergunta, eu fico realmente sem entender. Quem faz a distribuição de carga horária desses docentes? É você ou é o coordenador? Então, ele pode associar. Não. Da forma como está hoje no sistema. No CIGAR é o seguinte, se, por exemplo, eu sou coordenador do curso de Física, as disciplinas no meu curso, eu vou fazer a sessão dos professores, a não ser o caso, por exemplo, dos cálculos. Quem oferta os cálculos? Eu faço a oferta, mas o docente não é da minha unidade, é da matemática. Aí eu solicito para matemática o docente atualmente, mas eu tenho que encaixar o horário para ele juntar as turmas. Sim. O que vai mudar nesse caso? Nesse caso, em vez de eu fazer a oferta, eu vou
definir o horário, solicitar a oferta naquele horário para a matemática. Aí a matemática vai e junta várias turmas no mesmo horário. Agora, você é o coordenador e a turma vai para fora, para outra unidade. É você quem faz a turma e você Não, quem eu monta a oferto sessão. cada coordenador com a oferta do seu curso. A oferta de cada curso. Mas eu não estou falando do curso interno, gente. Eu estou falando de uma oferta que é feita para outros cursos que não são nossos da dentro da Pali. É a sessão de professor. A sessão de professor para uma outra unidade. Aí é justamente porque quem faz a distribuição de carga horária desses docentes que servem outras unidades é a direção e não os coordenadores. É nesse ponto que a gente tem um problema. William, só vocês vão ajudar. Veja bem. No CIUEB, faz-se a oferta e pede-se o docente. No CIGA-A, você solicita o componente. Você solicita justamente o docente também, né? Você solicita o docente que está vinculado àquele Mas componente. veja bem, por exemplo, se o componente não pertence ao meu curso. Porque, veja, no CIGA-A, você vai dizer, na hora que você cria o componente, você vai dizer quem é o dono do componente. Veja que há uma diferença nesse procedimento. Aí eu acredito, aí que estou treinando acho que a linha do professor Vinícius. Em que sentido? Se eu estou errado. Porque o dono do componente, aí você vai dizer, se isso vai ser, pelo que a diretora está falando, é o curso. Pelo que ela está falando, o dono do componente é o curso. Mas quem está liberando é o diretor. Porque, de fato, o dono do componente não é o coordenador. Porque o professor não é da minha unidade. Você percebe? Porque o grande problema que a gente tem atualmente na UFAL é que existe uma pseudo-dono de disciplina, que é o seguinte: eu não sou dono do cálculo 1, porque quem dá cálculo 1 é o professor da unidade de estudo de matemática. Eu dependo do horário dele. Está em outro lugar que não é o que eu estou falando. Mas deixa eu também entender, talvez você ia É que complementar eu o que não ela ia estou falar? entendendo. Quem Só define? para esclarecimento, acho que o professor está colocando é que os professores não são do curso, são da unidade. São da unidade. Isso, por trás ao diretor. Não está estabelecido em regimento que o coordenador vai fazer a oferta. Inclusive, por isso, ele tem que passar pelo conselho para homologação. Então, os docentes são da unidade. Eu sei que tem unidades, não é o caso da minha, que são diretores que fazem a oferta, justamente porque só quem pode definir é o diretor. Bom, Pronto, e é nesse diretor ponto. representando o conselho. E é nesse ponto que ela está citando, então, de que, no caso, como as ofertas dos núcleos que você trabalha, todas elas partem da direção, então as solicitações que você recebe é para lotação de docentes para você. Agora, tem um fluxo aí que eu não entendi, porque o sistema também não dentro da abarca. unidade, que quem distribui a carga horária do professor é o curso dele. Então, o professor que está vinculado ao curso de Libras, é a coordenação do curso de Libras que vai sentar com esses professores e distribuir essa carga horária para ele dizer: você vai ficar dentro da oferta externa ou você vai ficar na oferta externa. São os coordenadores. Os coordenadores informam a gente dessa distribuição. Entendi. E nesse caso, você tem a informação de quais docentes estão disponíveis para as turmas do curso e quais docentes estão disponíveis para as turmas de fora do curso. E aí eu certo? faço essa liberação para as turmas de fora. Entendi. Bom, fica complicado trabalhar isso dentro do sistema, porque de fato ele não tem essa lógica, certo? De decisões do colegiado de informar se o docente está disponível para oferta. Quando você tem hoje no sistema relatórios que possam ajudar nesse sentido, a coordenação, no momento que for solicitar a vaga, talvez já tenha uma visão sobre os docentes que estão disponíveis para isso. Mas, de fato, haveria, se hoje você faz um trabalho em planilha para poder indicar quem é que está disponível ou não para as ofertas, isso vai continuar, porque o sistema não tem esse recurso, tá? Então, assim, se é necessário esse tipo de situação, de indicar quem é que vai ser para depois, então, fazer a oferta, aí é uma situação de decisão de planejamento e de execução das suas atividades. Agora, no momento em que você recebe essas solicitações, você, como diretora, você pode já indicar quem é o docente. Se esse docente não puder fazer parte dessa turma, aí vai haver
uma possibilidade de alteração posterior desse docente na turma para que ele não faça parte dela. Mas, em teoria, o sistema não entende que seria necessário que eu indicasse para uma unidade que eu estou disponível ou não para dar turma. Eu estou disponível para qualquer turma, entendeu? Então, o sistema tem esse só, talvez, assim, se eu cheguei nesse entendimento do problema que você estava trabalhando, eu acho que é isso, tipo, de que o sistema ele não tem essa visão de qual externa de quem vai lotar, né? Porque, no caso, ele vai registrar uma situação para a docência com base na indicação da própria coordenação do que vai estar disponível e do que não vai estar disponível para você. Você, como diretora e de responsabilidade dos docentes, nesse caso, não seria a coordenação que indicaria, seria você mesmo a indicar quem são os responsáveis que vão ficar ou não. Aí essa decisão interna, para ajudar na logística e tudo mais, continua sendo trabalhada da forma como vocês hoje acham mais interessante. O sistema pode ter outras ferramentas para auxiliar você nisso, mas se essa é uma decisão necessária para essa alocação dos docentes, a forma que eu vejo hoje, de fato, é continuar solicitando às coordenações esse tipo de informação. Eu não consigo nem gerar do sistema um relatório dessas solicitações. Pode, que eu aqui possa mesmo. encaminhar para as coordenações. Deixa eu só pegar aqui. Que gera um relatório de todas as solicitações. Porque aí facilitaria esse Ó, processo. aqui nas solicitações eu posso já filtrar as informações que eu desejo e gerar o relatório aqui embaixo, certo? Com base nos filtros. Eu quero mandar para a coordenação do solicitante que me mandou esses solicitantes para esses horários. Aí eu busco, gero o relatório do resultado que eu indiquei e já encaminho para ela se for essa necessidade. Aí você pode trabalhar isso em comunicações internas do próprio sistema também. Aí pode solicitar de todos, aí manda para todo mundo em lote e diz, eu preciso saber quem é dessas situações para poder lotar, entendeu? Então, para esse tipo de situação, tem, além desse relatório, um outro dentro do portal, dentro da sua aba de chefia, onde você vai ter o relatório da ocupação de vagas por docentes. Aí você já vai saber onde está alocado em cada um, entendeu? Então, talvez ajude nesse processo. Alguém falou, você também, acho que algum outro professor estava... Ia falar? Minha preocupação nessa linha. A gente tem uma estrutura de know-how e essa colocação feminista me preocupa um pouquinho. E a disciplina de cálculo é do IEM, não é. Ela é do curso. Por acaso, nós temos um grande acordo que a disciplina de cálculo tem uma emenda comum. Mas a disciplina, ela é do curso. Né? Então, isso até porque a gente nem participa na formação da emenda inicial da disciplina que vem de denominação. Fizemos um grande acordo, e isso é no Brasil inteiro, não é aqui, de que o cálculo tem uma emenda comum. Mas a situação que a Lorena está colocando, eu acho que ela é um pouco diferente. Né? É o seguinte, eu tenho no meu curso lá uma disciplina de química para química, sei lá o quê, e tem uma emenda do meu curso, mas é um professor de outra unidade acadêmica que tem perfil. Acho que é isso que a Lorena está colocando. Então eu vou lá e solicito o docente para aquela turma e o diretor da outra unidade disponibiliza. O Gustavo colocou muito claro. A disciplina é do curso, mas o docente é da unidade acadêmica. Quem gerencia a oferta do curso, quem gerencia a carga horária docente e coordena isso, né, Lorena? É a unidade acadêmica. Eu tenho certeza que isso deve estar resolvido aí no sistema. A gente é o coordenador que faz a oferta. Coordenador, oferta, disciplina. E associa o docente. Associa porque, de novo, na unidade acadêmica, né, isso regimentalmente é a atribuição do diretor. Do diretor. A alocação de disciplina, de docente para disciplina é a atribuição do diretor. Por que o coordenador faz? Porque o CIWEB entende que dentro da unidade acadêmica, aquelas disciplinas da unidade acadêmica, já existe um acordo interno ali que o professor se repete todo o semestre e está ali. Mas se o diretor falar assim, opa, peraí, eu preciso manejar esse docente de outra disciplina, o coordenador ele tem a obrigação de ir lá e fazer isso. Esse é um acordo interno, certo? Eu vi um slide ali que mostra que eu posso filtrar. Onde associa o professor, eu posso filtrar para toda a universidade. Aí no momento em que o coordenador de curso enxerga, eu, CETEC, estou enxergando o CEDU, né? Falha. Enxergando nada falha. Fala assim, como que o docente está lá? Posso pegar de todo o falo.
Veja, isso por enquanto não está me preocupando, não, porque eu acho que a gente vai aprender com o processo. A gente está vendo o slide ali, não está vendo ainda o que isso vai, de fato, a hora que eu clicar lá, né? Como é que esse troço vai bloquear. Como assim? Assim, ó, não está me preocupando, porque se isso está funcionando em outras instituições, ele vai funcionar aqui também, a gente vai aprender com isso. Né? Mas eu estou vendo muito conflito dessa natureza que pode acontecer no início e que a gente vai ter que fazer. Mas quando você disse que não, quando você disse que a preocupação seria no caso... A minha preocupação é assim, ó, essa aba aí é a aba do coordenador de curso. Não, essa é a aba do atendimento da solicitação. Lei de solicitação. Ele faz a solicitação, o diretor vai ter que homologar. Pode fazer isso. É uma das possibilidades. Pronto. E se 2 coordenadores de curso solicitarem o mesmo docente no mesmo horário, Aí eu posso aí ele unificar. já vai bloquear aí. É para unificar. Unifica nas turmas de embaixo, assim. Então, É. vai pra frente. Nesse caso, Ele vai virar rede. ali, ó, se eu tenho para o mesmo componente as mesmas ofertas solicitadas, né, de horário e de horário de componente, então eu posso unificá-las numa turma só. E aí já nessa análise do atendimento, eu faço esse tipo de relação, né? Vou criar uma turma, ok, mas vou aproveitar outras solicitações e incluir as mesmas reservas. Então, uma turma de 30 vagas, que foi solicitada 15 para determinado curso e 15 para outro determinado curso, então elas vão ser uma única turma, onde nas solicitações os alunos vão compartilhar a mesma turma. Deixa eu tirar uma outra dúvida com você. Eu já chego lá, tá? Deixa eu só complementar ali com seu nome? André? Então, quem vai fazer essa comunicação agora é a coordenação. Então, a gente vai voltar ao ponto de que quem faz o atendimento da solicitação é o dono desse componente, certo? Então, pode ser coordenação? Pode. Pode ser diretoria? Pode. Hoje, dentro das formas de migração que a gente teve do CIUEB para cá, foi entendido que essas unidades responsáveis dos componentes são as coordenações. E aí eu estou trazendo esse ponto aqui, né, reforçando lá do início, de que é a possibilidade do sistema estender isso para as diretorias. E nesse caso, pode-se haver ali uma grande revisão a respeito das unidades que estão hoje sendo responsabilizadas por uma unidade ou outra e a atualização delas, certo? Agora, o fluxo envolve quem vai atender a solicitação gerada é a unidade responsável do componente, é o dono dele. Aquilo que eu configuro lá no componente como unidade responsável, certo? E lá ele pode ser coordenação, pode ser instituto, pode ser uma faculdade, certo? Mas é esse responsável que vai ficar com essas possibilidades de atendimento. Então, por exemplo, o nosso curso de Química. Então, nós temos a disciplina de cálculo, e quem sede docente é a matemática. Mas eu tenho um código dentro da Química, Isso. kit 020. Então, ela vai manter com 020, e quando eu for cadastrá-la, eu já vou informar que quem é responsável é o Instituto de Matemática? Não, nesse caso, porque kit, do caso, né, que está vinculado à coordenação, está como unidade responsável a própria coordenação. Então, nessa oferta, se a gente fosse fazer hoje, por exemplo, você seria responsável pela própria unidade desse componente. Então, você faria a oferta, indicaria o docente para criar a turma. Agora, se esse componente que fizeram hoje, ele não é dessa turma, ele vai ser unificado, digamos assim, com outras situações que são semelhantes, então vai ser necessário definir esse responsável e aí, a partir de então, aí a solicitação pode ir para uma outra unidade que não é sua. Porque o fluxo hoje do SQL é esse. Eu vou ofertar o kit, que é o cálculo 1, e lá no final, para quem eu estou solicitando, para qual instituto? Aí eu abro lá, tem todas as faculdades. Aí lá eu seleciono. É o Instituto de Matemática que vai me ceder esse docente. Entendi. Aí eu dou ok, aí isso chega para a direção do IEM, eles cedem, a coordenação enxerga que foi cedido e a gente assassina. Pronto, aí nesse caso, você já não... Aí você pega o seu componente e diz que quer uma unidade específica para poder atendê-lo, né? Aí a gente traz ali a informação de que, nesse caso, os componentes dentro do CIUEB não tinham dono, né? Não tinham uma responsabilização direta.
Nesse sistema, a gente precisa dessa informação. Então, quando eu busco, por exemplo, um kit 08, que eu sei que é da minha unidade, então a minha unidade responsável é essa. Se eu não vou oferecer esse kit 08, eu vou querer oferecer um da matemática, então eu vou ter que buscar o componente da unidade de matemática para poder solicitar esse componente para a matemática. E aí, nesse caso, kit 08 e o componente de matemática precisam ser equivalentes para que você possa ter nos seus alunos a equivalência registrada quando eles cumprirem uma oferta diferente do componente. Então, hoje, por exemplo, a matemática, ela manda pra gente uma planilha e tá lá todas as turmas que equivalem a cálculo 1. Então, eles colocam o KIT 08, o FISLI 010, o EQI 012. Então, nesse caso, eles vão ter que criar um código para todo mundo enxergar esse código. É uma proposta que o professor Vinícius estava falando. Isso é uma coisa que desde o começo da migração eu levantei, certo? A gente está em conversa para o grade da RCA. Uma das propostas, que possivelmente é o que vai ter que ser levado, é justamente isso. Porque como a gente não consegue juntar duas disciplinas, duas componentes distintas, são componentes distintas de fato, porque uma é do meu curso, outra é do seu. Só que, de fato, o que acontece na realidade? Essa disciplina eu solicito para a matemática. A matemática vai decidir se a minha vai estar junto com a sua, se vai estar junto com a engenharia. Isso hoje. Isso é. Como é feito assim, e as disciplinas são conjuntas, eu não vou poder fazer uma oferta, você fazer uma oferta, a matemática fazer outra oferta. Tem que ser feita uma oferta única. Uma oferta única de um código único. Aí qual que é a proposta? É criar um código único vinculado ao IM, que seria o cálculo 1, por exemplo, IM 0001. Esse é o cálculo 1. E esse cálculo 1 valeria para todos os cursos de exato. Você continuaria com o seu kit 01, eu continuaria com o meu FIS alguma coisa. Aí, que são equivalentes a essa disciplina. Quando eu for fazer minha solicitação, eu vou solicitar não docente, eu vou solicitar a disciplina IM 0001 para o IM. Você vai solicitar IM 0001 para a matemática. Tem várias solicitações dessa componente que já vai estar cadastrado com equivalência com todos os cursos que são equivalentes a esse. O IM vai fazer o quê? Ele vai ofertar uma disciplina, que é esta, neste horário, com este docente, e vai reservar 20 vagas para você, 10 vagas para mim, 15 vagas para outro curso. Ou seja, todo aquele processo de que o IM manda uma planilha, a gente preenche a planilha, manda de volta, isso daí vai ser resumido no quê? Vai ter que ter a definição dos docentes, que isso não tem como, você tem que definir o docente. Porém, o trabalho de que você solicita docente, eu solicito docente, ele sai associando vários docentes, vai se resumir em uma única oferta, no horário, e a gente vai só receber a oferta que a gente solicitou. E essa oferta quem vai fazer? Quem faz seria a pessoa que designa o docente. No caso, isso para disciplinas compartilhadas com mais de um curso. Certo? Se for disciplina, por exemplo, como já tem toda a conversa interna, para eu tenho conversa com o meu diretor da física, eu já sei quem são os docentes, aí eu mesmo, como coordenador, eu faço a oferta e as posso associar ao docente. Eu não preciso mais, por exemplo, solicitar o docente, porque ele já me disse quais são os docentes, eu vou lá e consigo associar. Todos. Então, aí essa é uma comunicação que a gente vai fazer, porque a gente vai precisar definir regramentos. E ainda não está especificado, por exemplo, o exemplo do colega da química, e com a fala da formadora, o dono do componente é quem está associado, é ele. A título de hoje, os domínios de componente são livres. Eu não tenho que ser dono do componente para solicitar, como a Lorena colocou na fala dela, e a minha filha é exatamente em relação a esse aspecto. Então, a gente vai precisar definir regramentos para instrumentalizar essa proposta que você está colocando na fala, para operacionalizar junto ao cigarro. Até para criar novos códigos, sistemas de disciplinas compartilhadas. Eu não vou pedir mais docente, eu vou pedir disciplinas. Não, eu vou criar um código e oferta para ele e fala, cadê o código? Eu tenho um questionamento que acontece muito com letras. Outros cursos criam as suas grades de disciplinas e tem uma disciplina que acredita que seria letras que teria que dar.
esse curso não tem ementa, esse curso... É que a gente não é convidado a se sentar na mesa para conversar sobre disciplina. E aí ele vira pra gente e fala assim, então, agora vocês têm que ceder um professor pra gente. De uma ementa, de uma disciplina que a gente nunca parou para sentar, para fazer, para pensar sobre e que não é ofertado na nossa grade. Aí eu fico pensando, então, eu vou ter que passar a ofertar, vou ter que compor uma matriz. Você não teria que ofertar porque, inclusive, para você criar uma disciplina vinculada à sua unidade, você que tem que aprovar. Pois é, vai acabar com esse problema. Essa vivência da letra que a gente receber. Mas você vai acabar com esse problema. Então, a gente não teria mais que lidar com isso. Você não teria mais que lidar, por exemplo, curso de física, vou criar uma disciplina de inglês instrumental da minha cabeça e vou jogar para letras A. Isso acaba. Por quê? Porque disciplina que eu queira solicitar um docente seu, eu vou ter que conversar com você antes para criar ela junto com você, porque toda vez que eu for fazer oferta, eu não farei oferta. Eu vou solicitar para você a oferta. Isso é positivo. Percebe? Isso vai fazer com que... Isso vai evitar com que a universidade aconteça coisas que acontecem, que é o seguinte, um docente chegar, eu estou com carga horária no curso tal e o diretor não sabe. Porque eu já vi. Certo? O professor que chega, não, eu estou dando curso no curso tal, então reduz a minha carga horária. Isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque quem tem que ter o controle de carga horária dos docentes são as respectivas direções. Aí essa conversa que tem entre a minha direção, entre os seus cursos da sua unidade, você já tem tudo isso. Os seus coordenadores, eles já podem associar, porque essa conversa já existe. Isso vai reduzir o trabalho, por quê? Porque as suas coordenações vão poder associar direto os docentes que você já liberar. Você não vai precisar, não, envia lá que eu vou liberar. Você não vai precisar. O que vai aumentar o trabalho seria coisas vinculadas a vários cursos, aí teria uma disciplina da sua unidade, uma componente da sua unidade que você fala, ó, esse docente que vai atender vários cursos, eu vou liberar neste horário. Percebe? Isso vai trazer, de certa forma, um maior controle das direções sobre essa questão de distribuição de carga horária dos horários e autonomia das direções. Só uma pergunta prática. Isso vai acontecer nesse período daqui a um mês e ao tempo? Olha, pensando em sistema, vocês não vão ter diferença, assim, ou como as coordenações, em teoria, já realizariam a oferta da disciplina e tudo mais, a gente manteve o mesmo comportamento do CIUEB, certo? Comportamento CIUEB, entre aspas, assim, de manter a coordenação autônoma no cadastro das ofertas que são vinculadas. Quando a coordenação for oferecer essas turmas, pode ser que ela precise de docentes de outros departamentos que não são as delas, e aí, nesse caso, vai haver aquela articulação que já ocorre hoje, onde vocês vão precisar se comunicar por vias externas e saber quais são os docentes que vão ser vinculados, até chegar a uma decisão sobre como esses componentes e as suas estruturações vão responder às unidades. E aí, assim, esse é um processo que é regimental, tem um regimento, inclusive, sendo desenhado a respeito das situações que podem ser vinculadas à nova ferramenta. É entendido que estamos mudando de ferramenta, né? Anos acostumados com o CIUEB, com as regras implementadas dentro desse processo. E o sistema não tem que ser o sistema que vai desagregar o negócio da instituição. Quem manda nas regras da instituição são vocês, regimentos, colegiados e tudo mais. O sistema é um instrumento da aplicação dessas regras. Agora, nesse caso, o sistema ele tem regras que já são ali dentro dos processos formalizados em outras instituições e tudo mais, que podem ser úteis ao processo de vocês. Então, assim, eu só queria que vocês também pensassem no seguinte: o CIUEB tinha várias vantagens e várias restrições também. Todo sistema, ninguém é perfeito. SIGA-A vai ter uma forma também de estruturação disso e que também vai trazer benefícios e regras e restrições. Quais são as restrições que vão fazer sentido para vocês? Quais são as regras que tinham no CIUEB que poderiam ser implementadas para facilitar a vida de vocês nessa formatação do SIGA-A? Quais são as situações que não eram benéficas dentro do CIUEB que no SIGA-A vai ser resolvido? Eu estava conversando ontem com algum coordenador, algum diretor, e estavam se perguntando, mas no CIUEB fazia isso. E era legal? Assim, e era interessante manter dessa forma? Ou não? A gente pode pensar numa outra maneira também de fazer. E essa maneira pode ser a que o sistema está demonstrando aqui. Então a pergunta é, qual é o benefício que eu vou ter se eu mudar esse comportamento no sistema?
Qual é o benefício que eu vou ter de trazer um comportamento que era possível dentro do C-Web? Então, é na prática, de fato, no dia a dia, nas rotinas, que vocês vão ter uma melhor visão a respeito. Agora, eu queria que vocês saíssem daqui também com essa visão de que mudamos de sistema, mudamos de ferramenta, e que essa ferramenta precisa ser de utilidade para vocês dentro dos processos. O ganho é na agilidade dos processos, certo? E na integração das informações e na centralização. Como vocês vão formar pessoas que também vão ter as mesmas resistências que vocês possam ter em alguns processos, é interessante pensar em soluções, em situações onde a gente possa convencer as outras pessoas de que esse sistema não vai agregar tantos prejuízos e vai trazer mais benefícios do que prejuízos nesse sentido. Eu já mostrei aqui para vocês várias situações em que podem, pela cara de vocês mesmo, pelo que eu já vi em transformações, abriram os olhos em relação a novas possibilidades. Então, eu acho que a ideia é essa. São novas possibilidades de formatação de um processo de estruturação de cursos que vocês têm conhecimento, têm domínio sobre o assunto e que podem usar o sistema como um instrumento, tá? Então, assim, ele não vem para dizer, você está imposto a fazer isto agora. Olha, essa regra existe por esse motivo. É útil para a instituição? Se sim, aí cabe a articulação junto ao colegiado, as discussões que estão sendo definidas, né? O que é que vale a pena, então, manter. E a gente vai trabalhando em cima dessa discussão. Agora, o que é bloqueante para impedir o uso desses sistemas? Até o momento, a gente não viu nada de bloqueante nesse sentido. Agora, se forem observados, as discussões estão abertas, inclusive, para a atualização do regimento, tá? Não vou... Eu estava falando assim, não estou prometendo aqui, levando a palavra do cigarro para vocês, em graduação, eu não estou prometendo aqui resolver todos os problemas que vocês têm na instituição, porque isso é uma discussão muito mais profunda que eu não tenho conhecimento sobre, certo? Porque já são de cultura da instituição. Então, com base nisso, a ideia é, vejam as possibilidades que podem ser ventiladas com esse sistema. Se vai ser usado ou não dessa forma, quem decide são vocês, né? São as informações que levam ao colegiado para o melhor benefício do sistema. Então, se na oferta você já fazia isso antes e vai continuar fazendo agora, menos mal, você não teve prejuízo nenhum, mas também não teve ganho. Você também não teve esse processo vinculado. Agora, se você viu prejuízo em relação ao uso desse sistema, aí esse processo precisa ser melhor discutido para a gente ver como fica melhor para as áreas, tá certo?